Boa noite a todos. O meu nome é Lucas e nosso grupo hoje vai estar falando um pouco sobre análise de dados com Python. Aqui embaixo estão os nomes dos integrantes do grupo que vão estar ministrando esse trabalho comigo hoje. Bom, aqui é o nosso sumário que mostra os principais pontos do nosso trabalho. Eu vou falar um pouco sobre a introdução, que é o que é a análise de dados com Python e as principais bibliotecas. Bom, eu vou falar um pouco sobre um assunto muito importante nos dias de hoje, que é análise de dados com Python. Com o crescimento constante de quantidade de dados gerados diariamente, tornou-se crucial para as empresas e profissionais a capacidade de extrair informações valiosas desses dados. A análise de dados não é apenas útil, mas essencial para tomar decisões estratégicas. Ela nos ajuda a identificar padrões, tendências que impulsionam o progresso e a inovação em diversas áreas. Com a biblioteca Pandas, NumPy, Metaplot e Seaborn, que é o que eu vou explicar mais à frente, torna-se possível realizar análises complexas de forma eficiente. Essas ferramentas, elas nos ajudam muito hoje em dia nos desafios da análise de dados, tornando-se muito mais preparados para lidar com o ambiente de negócios que está hoje em dia em constante evolução. Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre as principais bibliotecas e suas características. Pandas, ela é ideal para manipulação de dados e análise de dados tabulares. Ela oferece um data frame, uma estrutura de dados poderosa para lidar com os dados em formato de tabela. Ela também tem ferramentas como Merge, Group B e Hashap que facilitam as operações complexas. Ela também permite limpar dados, tratar valores ausentes e transformação de dados para a análise. Já a NumPy, ela é uma biblioteca fundamental para a computação numérica. Ela fornece arrays multidimensionais eficiente para operações matemáticas, como função para álgebra linear, estatísticas e transformação de dados. Ela é ideal para cálculos em larga escala e também ela é muito boa para manipulação de dados eficiente. Matplotlib. Essa é uma ferramenta que é focada em visualização de dados. Ela cria gráficos estatísticos de alta qualidade, como gráficos linha, barra e dispersão. Ela permite a personalização de dados detalhados dos gráficos. Isso inclui rótulos, cores e estilos. Ela é útil para apresentar visualmente padrões e tendências nos dados. Já a Seaborn, ela é focada em visualização de dados estatísticos. Ela foi construída sobre a Matplotlib. Ela simplifica a criação de dados complexos, gráficos, né, complexos, como mapas de calor, gráfico de distribuição e diagramas de caixa. Oferece estilos visuais atraentes, também pré-configurados para melhorar a apresentação de dados. E ela facilita a exploração de dados visuais relacionados a padrão nos dados. É isso. Obrigado, gente. Bom, entrando agora numa das aplicações na vida real e na rotina de desenvolvedores, atualmente, falar de análise de dados em Python é praticamente inviável sem citar essa biblioteca. A Pandas, ou Panda, ou Painel Data, está presente em rankings ao longo da internet como uma das mais utilizadas em Machine Learning e IA. E ela tem como diferencial a sua simplicidade e agilidade para lidar com arquivos e conceitos já presentes no dia a dia do usuário. Esse projeto, que atualmente é open source, é uma solução que promete facilitar a manipulação de dados para usuários com uma base em Python e C, e juntamente
vem com a fácil importação e manipulação de arquivos de fontes que já estão presentes na rotina de analistas de dados ou de pessoas que queiram implementar essa biblioteca e o Python na sua rotina normal de trabalho, como, por exemplo, planilhas do Excel, tabelas de bancos de dados SQL e até mesmo arquivos de texto ou CSV. Dentro das premissas dessa biblioteca estão a visualização personalizada, alteração e preenchimento de valores, e também o uso de variáveis para manipulação de tabelas, que por sua vez serão carregadas para o Python como dataframes Panda. Na segunda imagem, na imagem mais abaixo, a gente tem um exemplo do que seria um dataframe Panda. A maneira mais eficaz de se entender esse pilar, né, da estrutura é através da sua comparação com tabelas como está ilustrada mesmo. Comumente, os arquivos a serem manipulados estão organizados em colunas e em linhas. O dataframe vai manter essa organização, vai incorporar os dados populados e os relacionando com seu tipo respectivo de dado, levando em consideração conceitos de programação. Caso não hajam valores dentro ou em alguma linha, em alguma coluna em específico, a biblioteca tem a capacidade de formatar isso e apresentar isso da maneira com que o usuário estipular, seja com zero, seja com não mostrando simplesmente a linha ou a coluna, caso, né, aplicando uma condicional, caso ela não tenha algum tipo de valor em específico, trazendo essa maleabilidade na maneira que você vai analisar esses dados. E falando em linhas, em colunas e nos aproximando, né, desses conceitos presentes na rotina de desenvolvedores, temos as series, ou séries, que embora elas tenham uma definição simples, elas conseguem ser aplicadas de diversas maneiras. Um dos exemplos dela são as próprias colunas ou linhas. Cada coluna, como está ilustrado isso quadrado, cada coluna ou cada linha representa uma series, né? Uma série. E a sua construção, ela se assemelha com um array, onde ela é classificada na documentação como uma estrutura capaz de armazenar qualquer tipo de dado, sendo ele um dict Python, um próprio array ou um dado primitivo, um tipo de dado primitivo que a gente conhece. Além disso, agora indo para a primeira imagem, ela diz a respeito de uma das possibilidades a respeito da apresentação de tabelas, que você pode fazer brincar com várias condições, com tipo, se assemelhando muito com as views, por exemplo, de tabelas SQL, que você pode filtrar com condições para que você consiga ter uma visualização em específico. E o que não está mostrando aí também nessa imagem, você pode, por exemplo, essa visualização em específico, você conseguir atribuir ela a uma variável e você conseguir utilizar ela ao longo do seu código fazendo vários tipos de comandos diferentes. E aí, puxando esse gancho, eles têm. Eu separei aqui alguns comandos que são interessantes, de comuns a complexos, que você pode utilizar tanto em colunas, quanto em linhas, quanto na tabela inteira, quanto em arquivos. A parte de cima representa os comuns, que seria o head, que é um conceito comum, né, na programação, que ele retorna as primeiras N linhas, as linhas que você estipular, do data frame em questão. Se você não estipular, ele retorna as 5 primeiras linhas. O drop, comumente, né, assim como em várias linguagens, ele remove colunas ou linhas do data frame. O shape, ele retorna a dimensão do data frame, ou seja, quantas colunas e quantas linhas ele possui. Agora, indo para os comandos mais complexos, esse primeiro é o que eu achei mais diferente, mais interessante, que ele dá margem para você fazer muitas coisas. O read CSV, como vocês já devem imaginar,
É o comando que faz para você, o comando que você usa para você importar o seu arquivo CSV com o use calls que você só importa as colunas que você quiser. Você não precisa importar o arquivo inteiro para depois tentar manipular ele para colocar numa variável, por exemplo. Você pode só simplesmente escolher as colunas que você quer importar e já usar isso de uma vez. O describe ele retorna estatísticas descritivas de cada coluna numérica do data frame. O group by ele vai agrupar incidências no data frame de acordo com o parâmetro que você passar, se assemelhando também a um tipo de view, embora a visualização em código seja mais enxuta, seja como se fosse um objeto, quando a gente tem um objeto que você pede para mostrar, um objeto JavaScript no console, por exemplo. A visualização se assemelha muito a esse tipo, não é uma coisa mais estruturada. E o lock, que filtra o data frame com uma estrutura semelhante à condicional, que faz referência a esse último slide, que seria mais ou menos essa estrutura, para demonstrar isso e para apresentar esse data frame. Boa noite. Com os avanços tecnológicos e a proliferação da internet, que tem gerado uma grande quantidade de dados diários, a exploração e visualização de dados vem se tornando um desafio computacional significativo. Mas, junto com o Python e a análise exploratória de dados, que vem com uma abordagem onde é possível aplicar técnicas de visualizações gráficas e também quantitativas em busca de novos conhecimentos, descobrindo também diversas variáveis importantes e suas tendências, detectando também possíveis anomalias de algum comportamento, né? Testando se algumas hipóteses elas podem ser assumidas, né? Surgida junto com o Tukey, a análise exploratória de dados busca ampliar o conhecimento de uma população a partir de uma amostra, né? E o Python, junto com a ED, é uma linguagem de programação amplamente utilizada para análise de dados devido à sua versatilidade e popularidade. A sua integração com outras linguagens e um sistema de bibliotecas maduro, como Pandas, Seaborn e Matplotlib, tornam uma escolha poderosa. A biblioteca Pandas é uma ferramenta de código aberto, que oferece estruturas de dados eficientes e acessíveis para análise de dados em Python. Já a Seaborn é uma biblioteca de visualização de dados em Python que se baseia no Matplotlib. Ela permite a criação de gráficos estatísticos e informativos a partir de uma interface de alto nível. Já a biblioteca Matplotlib é uma biblioteca de plotagem de gráficos 2D que gera figuras de alta quantidade em diversos formatos de saída. Além de ser utilizado em scripts Python, também pode ser empregado em ambientes Shell, Python, IPython Notebook, Jupyter e servidores web. Inclusive, essas ferramentas de análise de dados é recomendado o uso das distribuições como o Anaconda, que inclui o Jupyter Notebook, uma interface popular de criação e compartilhamento de modelos, e também o Google Colab. Bom, esse aqui é um exemplo de imagem de um cluster. Eu utilizei essa imagem aqui do TCC do Paladar Pets. Esse TCC tem o intuito de avaliar nutricionalmente rações PETs e foi utilizada uma técnica de mineração de dados, né? Então, aqui são as rações já nesses clusters, nesses conjuntos de dados, né? Então, aqui foi utilizada a biblioteca Matplotlib para conseguir montar esse gráfico a partir dos dados de clusters que foram gerados, né, a partir do TCC Paladar Pets. Já esse aqui é um exemplo do Pandas, usando o Seaborn. Esse aqui é um exemplo já com o código Python, usando a plataforma Google Colab, né? Ali na terceira linha ali, onde é carregado os dados CSV. Essa base CSV é uma base de exemplo que o Google fornece. E a próxima linha é um exemplo de como a gente pode plotar, né? O plotar seria mostrar esse gráfico na tela, né?
O próximo exemplo aqui é a biblioteca Pandas, juntamente com a biblioteca Matplotlib, também utilizando a plataforma Google Colab, juntamente aí com uma base de dados pública, né, usada como exemplo, já disponível pela própria plataforma, né, e também ali na imagem está mostrando um pouco do código de como pode ser feito essa plotagem, né, de como é possível mostrar esses dados em forma de gráfico, né, de uma forma gráfica. Olá, meu nome é Ronald Pereira e eu vou falar um pouquinho aqui sobre a limpeza e transformação de dados. E bom, quando a gente fala de análise de Python, Machine Learning, entre outras coisas, a limpeza e transformação de dados é extremamente importante, porque com ela você consegue entregar dados mais consistentes, mais conformes e limpos para o seu projeto, para a sua análise, para o Machine Learning, evitando assim com que você tenha, por exemplo, uma distorção dos melhores tipos possíveis de resultado. O primeiro ponto é que nós temos que identificar a presença de dados ausentes aí e tratar esses valores nulos principalmente, ok? E isso pode ser feito de várias formas, como por exemplo por imputação única, imputação múltipla e até mesmo a exclusão do registro com dados ausentes, ok? Isso vai variar de cada caso para cada caso. Por exemplo, a exclusão de um registro, ela acaba afetando o fato de você perder aquele registro, ok? Então a redução da sua amostra para você poder mostrar acaba sendo menor ali no fim das contas, ok? E os outliers acabam sendo também outros dados aí que são excluídos ou retirados da nossa amostra, porque outlier é basicamente um dado que foge, desvia muito dos demais dados, né? Na área da estatística chamamos até de desvio padrão aí, né? Qualquer coisa que foge do desvio padrão é desconsiderado por quê? Porque é uma grande exceção, né? É basicamente, por exemplo, você ter na sala 10 programadores que façam um CRUD ali em 30 minutos e um deles consegue fazer um CRUD em 10 minutos. Se eu fosse colocar na média, esse cara com certeza ia afetar muito a média ali da sala de programadores, porém, para não ter uma alteração grande nessa média, para manter um padrão ali nela, a gente acaba removendo esse tipo de dado, que é o outlier, para termos uma análise mais justa. E falando um pouco também sobre a correção e normalização dos dados, o que, que acontece? Muitas vezes, dados podem vir aí de forma inconsistente ou com erros contidos dentro deles, né? Isso pode ser por vários motivos. Tanto por exemplo, o registro manual ali da pessoa, quanto por exemplo, você pega dados de fontes diferentes para poder acrescentar aí ao seu banco de dados para poder fazer essa análise, ok? Então você precisa normalizar esses dados e colocar eles todos na mesma escala. Vamos supor aqui, também falando um pouquinho sobre as variáveis categóricas, que são variáveis que elas não são numéricas, né? Elas são, por exemplo, quando você faz uma pergunta numa entrevista, onde a pessoa tem categorias para poder avaliar alguma coisa, você precisa numerar, né? Esse tipo de variável para que você consiga fazer um cálculo matemático mais tranquilo, ok? E isso pode ser feito por diversas maneiras. Por exemplo, até a simples pergunta de sim e não, você consegue converter diretamente, por exemplo, um dado binário, né, de verdadeiro ou falso. Por exemplo, vamos supor uma pergunta de você tomou água nas últimas 3 horas? A pessoa vai responder com sim ou não, né? E aí você consegue transformar esses dados para verdadeiro e falso. Você faz essa normalização dos seus dados e torna eles consistentes para que você tenha melhores resultados também. E outro ponto muito importante é que algumas vezes pode ser necessário você pegar aqueles dados e transformá-los em outros para poder transformar em novas variáveis, por exemplo, para você poder ter um resultado mais específico, um resultado melhor, né? Por exemplo, vamos supor que você fez uma pesquisa e você pegou informações de pessoas de gêneros diferentes, e aí, quando você tinha um resultado ali, visando todos os gêneros da mesma maneira, porém, quando você foi fazer uma análise mais profunda ali, você resolveu analisar por gêneros separados. Você acabou tendo, por exemplo, uma preferência de um gênero e uma preferência de outro gênero. Obviamente, não estou aqui entrando nessa questão, mas apenas mostrar que você conseguir criar dados diferentes com os dados que você já tem, né? Segmentar mais ainda esses dados, você consegue ter resultados ainda melhores. E também a validação após limpeza, após você limpar os seus dados, após você corrigir
eles, fazer o encode das variáveis categóricas, você consegue ter melhores resultados. Você precisa verificar se está tudo nos conformes, tudo em conformidade com o que você precisa para os seus dados. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre análise estatística e machine learning. Bom, começando com correlação. A correlação é um fator estatístico muito importante para o treinamento de modelos de inteligência artificial para o aprendizado de máquina. Eu vou usar como exemplo aqui uma base de dados com músicas do Spotify para a gente conseguir analisar uma matriz de correlação para esses dados. Aqui a gente consegue enxergar os dados que tem, ó, acústica, dançabilidade, duração da música, ano de lançamento. E quanto mais amarelo o quadrado, maior a correlação dos dados. Ou seja, popularidade e ano tem um valor de correlação alto. Por quê? Porque quanto mais recente a música é, ou seja, quanto maior o ano, maior vai ser a popularidade, porque as músicas mais populares são as músicas mais recentes, né? E isso serve também para valores negativos, como o exemplo aqui, o loudness, que seria barulhenta, né? E acústico. Quanto maior o barulho, menos acústico vai ter a música. E isso é importante por quê? Porque sabendo que os dados são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, ou seja, eles são correlacionados, a gente pode excluir um deles, e facilitando assim o treinamento do modelo e diminuindo a quantidade de dados também. Porque se o dado ele diz a mesma coisa um do outro, não precisa dele duas vezes. Essa é a importância da correlação. Agora, seguindo adiante, eu vou falar um pouco sobre regressão. A regressão linear nada mais é do que uma forma de prever valores para uma amostra X de dados. Ou seja, quando você tem uma regressão, diferentemente da classificação, a classificação ela classifica os dados, ou seja, você dá uma foto de um cachorro e espera uma resposta que é um cachorro ou que é um gato. Você quer que ele te dê uma classe. A regressão não, ela vai te dar um valor. Ou seja, isso é usado para cálculos mobiliários, esse tipo de coisa. Porque você quer um valor, você vai colocar as informações do seu imóvel e quer receber de volta o valor do seu imóvel. E aí a regressão linear e a não linear, a diferença é que uma é uma mais simples, né, que é a regressão linear, e ela é melhor para generalizar mais, porque por ser mais simples, ela não se adequa 100% aos dados e não acaba ficando overfitada, né, que no caso é treinada além da conta, porque ela vai ficar especialista nos dados de treinamento e não vai conseguir fazer nada na prática ou com dados de teste. E a regressão não linear ela se ajusta mais aos dados, né? Como você pode ver aqui, ela está fazendo uma curva. Basicamente, sobre regressão, é isso. E, por último, eu vou pegar aqui, no Colab, um exemplo de treinamento de Machine Learning, que eu acho muito interessante para mostrar. Aqui eu peguei um dado de um site que é muito bom, eu vou até recomendar aqui, vou mostrar para vocês, Kaggle. Esse site aqui, ele tem um monte de dataset, um monte de coisa que você pode usar para brincar com esse tipo de coisa, né? Para estudar e tudo. E aí eu peguei uma base de dados com salários e com anos de experiência, ó. Aí eu importei o Pandas, aqui era eu baixando os dados, né? Aqui importei o Pandas e tal. Aqui tem os anos de experiência e o salário da pessoa. Aí, aqui eu vou ver as informações do dataset, que a gente consegue ver aqui que não tem nenhum valor nulo, que poderia dar problema, inconsistência nos dados. E tem essa coluna aqui que não diz nada, é só o índice, né? Aí eu removi ela aqui, agora não tem mais ela. E aqui eu plotei os dados para saber com base no salário e o ano de experiência aqui. Aí faz uma linha. Aí eu importei aqui o sklearn, o modelo de regressão linear, que é o linear regression, e esse train test split, que é uma função que ela divide os dados em dados de treino e dados de teste. Aí, aqui eu importei uma métrica que é de perda logarítmica, que é para calcular o quão bem o modelo está indo. Aí aqui nada mais que eu fiz foi separar o que era o x, né, o x do gráfico, o que era o y do gráfico. Depois eu separei
em dados de treino e dados de teste. E passei pro. Eu criei um modelo, né? Isso aqui é para ele usar todos os processadores, né? Para usar todos os núcleos do processador. E fitei ela, ou seja, eu botei ela para treinar com os dados de treino. E depois eu fiz um score aqui com os dados de teste. Esse aqui foi o resultado. E o que acontece? O valor, a perda logarítmica, o melhor valor dela é 1. E aqui deu 0,90, que é um valor bom de maneira geral, assim. Aí aqui eu nada mais que eu vi um gráfico aqui para ver. Essa aqui é a linha que o nosso modelo traçou para os dados. E é isso. Bom, pessoal, eu vou dar continuidade ao seminário e falar sobre visualização gráfica interativa e geoespacial, que seria a visualização avançada, e falar sobre dois projetos práticos específicos. E eu vou dar uma breve explicação sobre a biblioteca que eles utilizam. Bom, a biblioteca que eles utilizam, ela é mais prática e ela é de fácil utilização e ela se chama Plotly. Ela é uma biblioteca open source, ela suporta mais de 40 tipos de gráficos. Ela também pode ser integrada junto ao Pandas e o Matplotlib. E o diferencial dela é que ela é uma alternativa mais moderna para visualização de dados. Ela tem elementos de interface mais modernos e ela tem personalização de cores, fontes, tamanhos e estilos. Os projetos práticos que eu vou citar aqui, eles utilizam essa biblioteca, mas eles utilizam um framework integrado a essa biblioteca que se chama Dash, que o próprio nome já diz, ele é suposto ser utilizado para criar um dashboard. O formato de visualização é basicamente um dashboard. E esse framework também é de fácil acesso e ele é integrado a aplicativos web que usam machine learning. Eu vou mostrar para vocês. Ele pode ser aplicado em diversas áreas do conhecimento, em diversas situações. Aqui eu separei uma situação específica que é o clima. Nós temos duas ferramentas. À esquerda tem o CBE Clima Tool, que é uma ferramenta basicamente inclinada aos meios acadêmicos, aos estudantes e aos pesquisadores de clima. Ela compacta basicamente todos os dados de clima das cidades mais importantes ou das cidades que têm mais dados e informações sobre clima. Ele compacta tudo isso em um mapa só. Aqui eu separei o mapa do Brasil e tem a cidade de Santos. E a partir disso você pode observar todos os dados de temperatura que foram lançados publicamente na internet até hoje. E a partir disso é possível fazer algumas estimativas, principalmente os pesquisadores e os estudantes. Isso é utilizado com Plotly e Dash. E à direita tem também um gráfico que é utilizado com Plotly e Dash, que é o Climate Zones on the Move. Diferente do CBE Clima Tool, o Climate Zones on the Move ele só separa os climas e as diferentes zonas climáticas do planeta e como elas mudaram de acordo com o tempo. Alguns gráficos são de visualização prática, né? Eles são gráficos interativos, outros são gráficos sólidos, gráficos estáticos. Mas é interessante porque essa ferramenta ela pode auxiliar em várias áreas e uma das áreas que ela foi bastante útil foi no gráfico de mapeamento dos casos de Covid, por exemplo, no mundo inteiro. E é um dos outros exemplos onde o Dash foi bastante útil. Bom, é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Esse foi o nosso seminário. Aqui são os integrantes e aqui as referências para quem gostaria de dar uma olhada, as referências de todos os slides.